aqui. Vamos dar prosseguimento à correção dos exercícios do capítulo 7 e do capítulo 8, tá? Nós já fizemos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. E agora a gente vai desenvolver o de número 7. Tá? A gente vai desenvolver o de número... Aquela conta que você pediu para eu fazer, depois eu confiro uma calculadora, estava certo. Show! Querem falar aí? Podem falar. Mas a prova, mas quando eu testei de cabeça não deu certo. Não sei porquê. Você está falando da conta do número 6. Da Que é 6B. cálculo por escala, né? Essa conta aqui, né? Porque a sua deu diferente do que essa que eu fiz aqui? Não, porque eu fiz a prova real da conta e não deu o resultado correto. Só que depois eu testei uma calculadora, agora estava tudo certinho. Ah, tá. Então você deve ter cometido tipo um deslizezinho aí, esquecendo de alguma coisa. Só isso. Beleza? Certinho? Vamos lá, então? Há 5 erros na representação a seguir. Circule-os e explique-os. Beleza? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma representação cartográfica, que foi utilizada a técnica de curva de nível. Tudo bem? Então, foi utilizada aqui ó, a técnica de curvas de nível. Beleza? Certo? Aqui está representando o Pão de Açúcar e o Morro da Urca. 2 pontos, né, muito conhecidos do município do Rio de Janeiro. Legal? O que a gente precisa entender um pouquinho sobre curvas de nível? Cada curva, né, simbolicamente, ela liga pontos de mesma altitude. Lembrando que a altitude é a distância de qualquer parte da superfície terrestre em relação ao nível médio do mar. Ela pode ter altitudes negativas e altitudes positivas, como estão sendo mostradas, né, nessa representação. O que a gente precisa saber? Que cada curva corresponde a uma determinada faixa de altitude do relevo representado. As curvas elas precisam ser, né, equidistantes, ou seja, cada distância entre a curva, cada intervalo entre as curvas precisam ter as mesmas distâncias. A gente pode perceber que existem equívocos, né, nessa representação. Outra situação extremamente importante que a gente precisa saber, quanto menor for a curva, maior é a altitude do relevo. Quanto maior for a curva, menor é a altitude do relevo. É como se a gente estivesse vendo, né, uma imagem aérea do relevo, certo? É como se a gente estivesse vendo, né, uma imagem aérea do relevo, certinho? Outra, né, importante, um determinado ponto, né, para favorecer a interpretação, né, para favorecer a interpretação, é justamente esse aqui, ó, a questão da proximidade. Quanto mais próximo for as curvas, significa que mais íngreme é o terreno, mais desnivelado o terreno. Olha aqui, por exemplo, né, deixa eu apagar o que eu fiz. Deixa eu só voltar o que eu fiz aqui, ó, pegar aqui direitinho a canetinha. Olha, por exemplo, aqui. Olha aqui, ó. Olha como que as curvas aqui são muito próximas. Isso significa, né, que o terreno é muito mais íngreme. Olha, por exemplo, né, esse afastamento aqui, ó. Reparem que as curvas elas são mais afastadas e, consequentemente, né, nós temos maior nivelamento do terreno. Imagine que eu vou chamar isso aqui de trajeto 1 e aqui eu vou chamar de trajeto 2. Tá? Imagine. Aí eu pergunto para vocês uma prova. Olha só, um grupo de turistas, né, de aventureiros, de esportistas, vão tentar chegar ao pico do Pão de Açúcar. Beleza? Vão chegar ao pico do Pão de Açúcar. Eu pergunto para vocês o seguinte, qual é a altimetria desse pico? Esse pico está acima de 350 metros de altitude, ou seja, ele está acima de 350 metros, né, em relação ao nível médio do mar. Segunda pergunta, tá? Eles precisam escolher uma rota, de menor dificuldade de acesso. Qual rota que eles devem escolher? A1 ou A2? Acho que A1. Aí, na sequência, justifique as suas respostas. A sua resposta.
Ele deve... Olha, eu acho que ela sobe, acho que deveria subir pela Rota 1, pois você pode, pois é possível ver que tem uma maior, em que as curvas têm uma maior distância entre elas, Maior representando que afastamento, isso aí. maior afastamento. Isso representa que o terreno é menos inclinado, tem menor inclinação. Quando comparado à Rota 2, que apresenta uma inclinação muito intensa, né? Com as curvas, né, muito próximas uma das outras. Outra situação. Outra situação. Se eles tivessem que praticar escalada, utilizando equipamentos, técnicas apropriadas a esse esporte, eles deveriam escolher a Rota 1 ou a Rota 2? Rota Eu acho 2. que a Rota 2 parece mais propensa a isso, que você pode fazer uma espécie de parede de escalada, porque é muito íngreme no caso. Isso aí. Tá certo? Então tá Minha irmã entendido. uma vez escalou. Oi? Minha irmã uma vez escalou essa parte, tipo, uma parte do Pão de Açúcar. É mesmo? Não pergunte por quê, mas eu sei que ela escalou. Beleza. Então, olha, vamos lá para Titio. Gente, nem sempre as representações vão trazer aqui explícito para vocês, né? Destacado para vocês a equidistância, a distância em cada a distância, né? Em cada faixa de curva de nível. Tá legal? Nem sempre, então é preciso interpretar, tá bom? Então, vamos lá, para facilitar. Esqueçam isso aqui, tá bom? Vamos lá. A questão está pedindo para a gente identificar erros. Tá legal? Primeiro equívoco aí que a gente precisa entender. A gente precisa considerar que a equidistância é de 50 metros. Tudo bem? Beleza? Na mesma curva de 50 metros de altitude, há cotas variantes. Vê se vocês concordam. Olha aqui, ó. Vê se você concorda que, ó, 50 metros, todos os pontos ligados por essa curva têm 50 metros. Quando chega aqui, olha aqui, tá com 100 metros. Olha o equívoco, certo? Segundo, olha só, aqui é zero, né? Nível do mar, nível médio do mar. Se a equidistância, aqui deveria ser o quê? 50, né? Aqui deveria ser 50. Aqui deveria ser 50. Legal? Aqui deveria ser 100, aqui deveria ser 100. Rola, posso uma pergunta? Claro. Como se representar? Se você poderia representar um vale, então assim a numeração iria cair, não é? Ó, o que é um vale? É uma área rebaixada entre duas elevações. Aqui o vale aqui, ó. O vale está aqui, ó. Geralmente esse vale, no caso, ele tem a presença de um rio, né? Porque as águas, né, dessas elevações são canalizadas, são drenadas para a região mais rebaixada. Então o rio é o responsável pela modelagem desse relevo. A gente vai estudar isso quando nós falarmos sobre agentes modeladores do relevo, agentes criadores e agentes modeladores do relevo. Né? A gente vai falar sobre agentes que agem internamente, são os agentes endógenos, que é o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos, e a gente vai falar sobre os agentes, né, exógenos. A gente vai falar bastante sobre o intemperismo e o processo erosivo. Tá bom? A gente vai falar. Então, um vale é uma área rebaixada em relação a duas elevações. Certinho? Então, o vale está aqui. Beleza? Uhum. Show? Beleza, olha só o município de Nova Friburgo. Né? Friburgo é uma região de serra, uma região planáltica, uma região de serra, né? Planáutica. Com a presença, obviamente, de áreas sedimentares, mas repare que a região central do município de Nova Friburgo, a cidade, né, de Nova Friburgo, ela se encontra num vale. Né? Quando a gente consegue visualizar uma visão aérea, né, ou até mesmo, né, de alguns pontos, né, de altitude bem significativa de Friburgo, como, por exemplo, né, vocês devem ter ido, a Pedra da Catarina, né, o Caledônia, a gente consegue ter essa visão, né, a gente consegue olhar e perceber que a concentração central da cidade de Nova Friburgo, ela está numa região de vale. Tudo bem? Certo? Beleza? Sim. Vamos lá. Então, o que acontece? Ó, a gente já identificou alguns erros, né?
As curvas de nível, então, devem apresentar os pontos, né, de mesma altitude. Tudo bem? Nós já identificamos aqui alguns equívocos. Beleza? Nós precisamos identificar alguns equívocos. Certinho? Segunda situação, no Morro Pão de Açúcar, né, uma sequência crescente aí que a gente precisa entender. Olha só, ele está 150, 250, não é assim que é, né? 100, 50 e 250. A gente não está percebendo isso? Olha só que doideira, olha isso. Olha aqui. Tá uma doideira, não tá? Qual seria a sequência correta? 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 350. Levando em consideração a equidistância de 50 metros. Tudo bem? No Morro da Urca, né? No Morro da Urca, o que a gente pode perceber? Nós temos curvas diferentes, valor que saltam, né? Olha só, de 150 já vai para 300. Olha aqui, ó, perceberam? Beleza? O correto seria, da mesma forma, né? De forma crescente aí, de forma ascendente. 50, 100, 150 e 200. Repararam? Ó, 0, 50, ó, 50 tá aqui, 100 tá aqui, 150, 200. Olha quem está marcando aqui. 300. Beleza? Então, o Morro da Urca, né, está com sua curva de maior altitude a 200 metros em relação ao nível médio do mar. Então, a consequência correta seria 50, 100, 150, 200. Então, repare que existem vários erros, vários equívocos, né, nessa representação do Pão de Açúcar, do Morro da Urca, na representação em curvas de nível. Tá bom? Tudo tranquilo? Sim. Beleza. Gente, o que acontece? A 8, né? Vocês não precisam desenvolver em casa. Vamos aguardar para a gente fazer, tá bom? Legal? A 9, né? A 9, vocês vão fazer esse trabalhinho. Olha só, elabore uma base cartográfica da divisão política do Brasil, ou seja, né, as suas unidades de federação. Nós temos 27 unidades de federação, Beleza. 26 estados, né? 26 estados, E o Distrito mais Federal. o Distrito Federal, né? Mais o Distrito Federal. Beleza? Distrito Federal. Beleza? Totalizando aí 27 unidades da federação. Tranquilo? Unidades da federação. Para isso, aplique o papel de seda ou vegetal. Vocês podem fazer também, sabe aquele papel de cozinha, aquele papel manteiga? Use manteiga mesmo. É aquele papel manteiga que a gente usa para não grudar as coisas, né? Dá para fazer também. Beleza? Geralmente as pessoas têm em casa. Mas dependendo até da folha, né? Se for uma folha um pouco mais fininha, uma folha de caderno, uma folha... Eu não tenho papel manteiga aqui em casa, não. Não, beleza, mas isso que eu tô falando. Se tiver uma folha mais fininha, dá para vocês fazerem. Uma folha de caderno mais fininha, né? Colocando sobre um livro, sobre uma representação, dá para fazer também. Beleza? Sobre o mapa da atividade número 6. Então, nós temos aqui, ó, mapa da atividade número 6, que é esse aqui, que representa as 27 unidades federativas do Brasil. Tá bom? Beleza? Cadê? Atividade 6. Reproduza em uma folha de papel sulfite ou cartolina com os paralelos e meridianos, as coordenadas geográficas, a rosa dos ventos e a escala. Considerando que em 2017, segundo o IBGE, os principais produtores de café do Brasil eram São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Bahia e Rondônia, faça uma legenda em uma cor que represente essas informações. Aplique-a sobre o mapa, dê um título a ele e cite a fonte. Tá legal? Beleza? A fonte, no caso, é IBGE, né? Beleza? Certo? Vocês vão elaborar esse mapa e vocês vão utilizar a legenda, onde cada cor representa os estados. Tentem colocar da mais escura à mais clara, fazendo referência ao maior produtor, né? Até o que produz menos na representação. Tá bom? Que no caso aqui nessa representação está falando de Rondônia. Legal? Semana que vem eu vou dar uma olhada nesse exercício aqui, ó. Façam bem bonitão. Eu já fiz há algum tempo.
Já fez. Depois, então, eu olho já no final no final aqui da correção, eu olho, já aproveito e já olho o seu, tá bom? E outra coisa, se vocês quiserem me enviar também, até melhor, tá? Porque às vezes fica mais fácil, né? Eu conseguir ver os detalhes, né? Vamos lá, então? Vamos para 10? Vamos para 10, então? A cidade de Brasília foi planejada e construída para ser a capital do Brasil. Ela foi inaugurada durante o governo, né, de Juscelino Kubitschek, no dia 21 de abril, a gente comemora aqui no Brasil Tiradentes, de 1960, tá bom? Até então, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. A primeira capital do Brasil foi Salvador, lá no início do período colonial, e vai, né, permanecer como capital do Brasil até o ano de 1763, que durante o reinado do rei português Dom José I, que contava como um dos seus administradores, aí, o primeiro-ministro, um cara chamado, né, apelidado de Marquês de Pombal. Em 1763, nós temos a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, devido, né, ao período da mineração, aos conflitos territoriais com a Espanha no sul do Brasil, tá certo? Então, vários motivos levam, né, a essa mudança de capital mais, né, meridional, que é o Rio de Janeiro. E, na sequência, nós temos, né, a capital sendo transferida em 1960 para Brasília. Então, nós temos a nova CAP, Brasília, a nova capital, e o Rio de Janeiro passou a ser chamado de a Bela Cap, ou seja, a Bela Capital. Deixou de ser capital, mas era muito mais bonita, né? Era muito mais bonita do que Brasília, né? Preservando assim, alguns aspectos interessantes. Mais uma dor de cotovelo. Vários motivos, né, levaram essa transferência, como para contemplar a política de integração territorial, né, Brasília, região central do território brasileiro, região de conexão com as outras áreas, né, do território, dentro daquela política de integração regional, daquela política de avanço, né, com o desenvolvimento econômico urbano industrial, como uma forma, né, de avançar com essa política. Ao mesmo tempo, né, muitos militares já defendiam isso desde a Primeira República Brasileira, tirar a capital do litoral, que militarmente estaria desguarnecida, mas a gente não pode esquecer nunca, né, da grande pressão popular. Então, a transferência, né, para Brasília, na verdade, contempla o medo de pressão popular, pela grande concentração de pessoas, né? Capital do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil, muita pressão popular. Então, a gente pode perceber que foi uma fuga, né? Beleza? Vamos lá. A Constituição de Brasília ela não foi isenta de contradições, muitas contradições. O Centro-Oeste era uma região praticamente virgem em infraestrutura de monta, onde atraíram-se muitos imigrantes, né, para serem utilizados como mão de obra, principalmente nordestinos, né, que eram chamados de candangos. E após a construção de Brasília, muitos imigrantes foram, né, com a esperança de uma vida melhor, de uma boa condições de vida, né, uma nova realidade. E, na verdade, a segregação socioespacial foi uma realidade. Então, você tem Brasília, se destaca em termos de IDH, se destaca em termos de área verde urbana, se destaca em termos de PIB per capita, se destaca em termos, né, de obras de Oscar Niemeyer, né, se destaca em vários aspectos de qualidade de vida. Em contrapartida, o entorno de Brasília, nós temos, né, um processo de segregação muito forte, com indicadores socioeconômicos muito ruins, em termos de prostituição infantil, tráfico de drogas, contrabando, miséria, pobreza, conflito, assassinatos, né? Um esvaziamento muito forte do poder público do Estado. Então, de um lado, nós temos uma área extremamente rica em termos de qualidade de vida e outros, a população abandonada pelo poder público. A isso nós chamamos de segregação socioespacial. Tá bom? Na imagem... Oi? A aula não já acabou? Não, a aula não acabou, não. Você tem uns 45 minutos, né? Eu estou acabando a questão número 10. Tá bom? Na imagem de satélite, destacam-se o plano piloto da cidade de Brasília, um lago artificial, no caso, Paranoá. Analise as duas representações e responda as questões. Então, nós temos aqui
né, a cidade de Brasília, com uma visão aérea. Repare o que eles chamam de asa sul, de asa norte, né, que parece uma representação de um avião, né, se a gente olhar, ter essa visão. Beleza? E aqui, ó, o plano piloto de Brasília, já com as suas legendas, já com as suas representações, que a gente tem um entendimento, né? Olha só a representação. Aqui a gente tem clareza onde ficam determinados pontos, né? A zona industrial, zona residencial, zona não urbanizada, parques, né? E as cores, né, facilitam essa interpretação na legenda. Tudo bem? Beleza? Então, nós temos aqui, nas representações, indique 2 elementos criados pela ação humana, né? O que a gente pode falar? Eu acho que praticamente tudo aí criado pela ação humana. Avenidas, o Lago Paranoá, né? São todas criadas, são todas criações humanas. Beleza, não? As construções, as casas, certo? Beleza? Eu poderia citar os parques que tem citado? Oi? Eu poderia citar os parques? Sim, sim. Tá? Beleza? Então, nós temos várias representações aí. Legal? Tá bom? Aeroportos e tal. Olha a B. A B está perguntando o seguinte: que elementos cartográficos utilizados no mapa facilitam a interpretação da imagem? Quando a gente fala de elementos cartográficos, a gente está falando sobre os auxiliadores da cartografia, né? Aqui, no caso, principalmente o título e a legenda, né? Principalmente o título e a legenda. Então, o mapa, né, a gente precisa saber que é uma representação bem simplificada da realidade. A realidade está representada na primeira parte, né? E na sequência nós temos a representação. Enquanto a imagem de satélite a gente consegue identificar detalhes, né, do espaço geográfico, como uma área de vegetação no canto superior esquerdo, como vocês podem ver, no mapa, né, são omitidas determinadas informações de propósito, certo? Para facilitar o entendimento, para ser mais didático a leitura, né, para facilitar a interpretação, certo? Então, eles fazem agrupamentos, né, para simplificar a leitura, e utilizando elementos cartográficos que vocês podem perceber pela legenda, como cores para identificar áreas residenciais, olha aí, ó, industriais, parques, né? E ao mesmo tempo utiliza símbolos, como por exemplo aqui, ó, olha aqui, ó, símbolos, aeroporto, ó, ferrovia, né? São utilizando símbolos, né? Para representar avenidas, né? Aeroporto aqui, ó, tá vendo? Ó, avenidas, aeroportos, ferrovias. Tudo bem? Então, a identificação dos elementos é justamente para facilitar a leitura, né? O reconhecimento desses elementos quando comparado à imagem de satélite. Então, você olha essa imagem de satélite e olha, né, paralelamente à representação cartográfica, facilita muito, né, você identificar cada ponto. Tá legal? Gente, alguma dúvida? Não. Não?